De volta com as informações das 10 famílias destruídas por essa tragédia no temporal. Vamos falar com o Guilherme Peixoto, que ele está no IML ao vivo com essas informações. Guilherme. Mariana, agora há pouco, há menos de 5 minutos, chegou aqui ao Instituto Médico Legal a Ingrid. Ela que é filha da Gerlane e sobrinha da Doralice, as duas irmãs que morreram soterradas no Morro da Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela contou que o corpo da mãe está liberado desde ontem e que ela veio até aqui, o Instituto Médico Legal, nesse momento, para liberar o corpo da tia. E que as duas serão enterradas juntas amanhã, mas ainda não há a divulgação do horário e nem do local do velório e do enterro. Ela que também é conhecida da família do Gilson, o vizinho da tia e da mãe, que também morreu no mesmo deslizamento de terra, contou que a família do Gilson está muito abalada e que deve vir ainda hoje aqui ao IML para fazer a liberação do corpo. E outro corpo que ainda está aqui é o do taxista Marcelo Tavares, que morreu no deslizamento, e as duas passageiras eram a avó e a neta, que estavam saindo de uma festa no Shopping Rio Sul e voltando para casa em Copacabana. A mãe do taxista, muito abalada, saiu daqui há cerca de 1 hora, amparada por parentes e também por amigos do filho. O corpo dele já está liberado e a gente preparou uma reportagem para mostrar a você quem são as vítimas dessa tragédia. Uma cidade de luto, onde cada morador se reconhece na dor do outro. A tragédia deixou 10 mortos e muitas famílias em sofrimento profundo. Gerlane do Nascimento tinha 51 anos. A irmã, Doralice do Nascimento, 58. As duas eram diaristas, moradoras do Morro da Babilônia, na Zona Sul. Tinham comemorado o aniversário da neta de Gerlane. Ela voltou para casa na hora do temporal. Sabia do risco e tinha medo. Toda vez que tinha uma tempestade, ventania, aquilo estalava. E minha mãe sempre ficava com medo e sempre me falava isso. A casa dela e outras duas já tinham sido condenadas pela Defesa Civil, mas a família não tinha para onde ir. Gilson César, que morava no mesmo terreno, tentou ajudar as vizinhas. O corpo dele foi retirado dos escombros ontem, no fim da tarde. A avó Lúcia Neves e a neta Júlia Axé, de 6 anos, desapareceram na noite do temporal em Botafogo. As duas estavam dentro de um táxi a caminho de casa. A Polícia Civil disse que o sinal de GPS do carro foi identificado pela última vez na Avenida Carlos Peixoto, atrás do Shopping Rio Sul. Testemunhas disseram que os bombeiros só teriam chegado ao local do deslizamento 12 horas depois. Em nota, a corporação disse que foi chamada na noite de segunda para um deslizamento na avenida e que, quando chegou ao local, identificou veículos parcialmente cobertos por terra, sem vítimas. Nesse momento, ainda de acordo com os bombeiros, nenhuma testemunha relatou que haveriam carros totalmente cobertos e pessoas desaparecidas. A delegada responsável pela investigação disse que vai apurar por que os bombeiros demoraram a fazer o resgate das vítimas que estavam no táxi. Então, não sei dizer ainda nesse momento, será apurado se isso foi identificado, se foi informado que havia um desabamento e com ou sem vítimas, para que não houvesse prioridade naquele momento inicial, ou se realmente a notícia até do desabamento só aconteceu hoje. Todas essas responsabilidades vão ser apuradas no inquérito policial instaurado. A avó e neta serão enterradas hoje à tarde em Botafogo. O taxista Marcelo Tavares Marcelino também morreu. Amigos ampararam a mãe dele essa manhã no IML. A família não encontrou os documentos perdidos no deslizamento e a liberação do corpo foi mais demorada. A gente era colega de trabalho, era um cara guerreiro, era daqui do Rio, era praticamente a rima de família, porque é ele que cuidava da mãe, das filhas, entendeu? Quantas filhas ele tinha? 2 filhas. Guilherme Fontes, de 30 anos, vai ser enterrado hoje à tarde. Estava na garupa de uma moto na Gávea. Ele caiu, foi arrastado pela correnteza e a chuva intensa também tirou a vida de 2 homens em Santa Cruz, na Zona Oeste. Reginaldo Isidro da Silva se afogou na comunidade de Antares. Leandro Ramos, de 40 anos, morreu eletrocutado. Parentes contaram que ele estava em casa, tentando salvar os móveis quando levou o choque. E um homem se afogou na enxurrada no Jardim Maravilha, em Guaratiba. O nome dele ainda não foi divulgado. As equipes de busca só conseguiram encontrar a avó, a neta e o taxista ali em Botafogo com a ajuda da família e de amigos. O motorista que desistiu de passar pelo local pouco antes da encosta deslizar foi o último a falar com a dona Lúcia. Lindenberg Martins foi a última pessoa a falar com Lúcia Xavier Sarmento Neves, a neta dela, Júlia Neves Axé, e o taxista Marcelo Tavares Marcelino. Eu bati na janela do taxista
Eu falei com ele, não está tendo não foi uma árvore que caiu, está tendo deslizamento, está caindo tudo, é um monte de escombros. Vamos sair daqui, se o carro estiver seguro ou não, larga isso aí, vamos embora. E ela abaixou o vidro, ela, muito obrigado, e fechou o vidro de novo, fechou o carro e voltou a falar com o taxista. Na segunda-feira, às 9h30 da noite, Lindenberg buscou um casal de turistas no shopping Rio Sul. Os passageiros iam para Copacabana. Os 3 ficaram parados num dos acessos ao bairro, a Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo. Eu pedi licença ao passageiro, que ele estava com a esposa dele, estava grávida, aí eu pedi ele para aguardar um pouquinho no carro, que eu fui saber o que tinha acontecido. Eu andei em direção oposta e eu notei que não tinha caído só a árvore, tinha desmoronado tudo. Eu tive o intuito de voltar para trás e ir batendo de carro em carro, pela janela e pedindo para as pessoas saírem do carro. E nesse momento foi muito difícil, porque as pessoas... até entender o que estava acontecendo, demoravam a sair. O motorista voltou para conferir se todos tinham saído e achou que o carro onde estavam avó, neta e taxista estivesse vazio. Quando acordou ontem, Lindenberg soube da tragédia em Botafogo pela televisão. Ele foi ao local do desabamento, mas foi impedido de passar pelos bombeiros. Decidiu então procurar a delegada Valéria Aragão, que investiga o caso. Meu coração partido, eu não sei o que explicar, é um sentimento que não tenho o que falar. Nossa. No Morro da Babilônia, onde morreram 3 pessoas, a quarta-feira começou com tristeza e medo. O dia amanheceu sem chuva no Leme e os moradores da Babilônia tentavam retomar a rotina. A comunidade foi uma das mais atingidas pelo temporal. Das 10 mortes registradas no Rio, 3 foram no Morro da Babilônia. As vítimas são as irmãs Doralice do Nascimento, de 55 anos, e Gerlaine do Nascimento, de 53, e o vizinho delas, Gilson César Cerqueira, de 42 anos, que morreu tentando ajudá-las na hora da tempestade. Conhecia só o rapaz. A gente escutou um barulho e as pessoas correndo. Aí depois vemos pela internet o que tinha acontecido. No alto da Babilônia, moradores afirmam que estão com medo, porque pedras ameaçam rolar da encosta e que bueiros das vielas ainda estão entupidos. A comunidade não dormiu. Muita terra, aqui no meio da ladeira está cheio de pedra que caiu ainda. E logo atrás do clube aqui, tem muita pedra para cair ali. Esse ponto de mototáxi aqui na subida da ladeira da comunidade da Babilônia está sendo um local de recebimento de doações. Aqui atrás tem sacolas com roupas, alimentos, livros e tem até um colchão. Esses itens foram doados e vão ser distribuídos gratuitamente pelos próprios mototaxistas para quem perdeu quase tudo com essas chuvas. Vida não volta mais, né? Mas quem puder e quem tiver sensibilizado e sentir aí que pode contribuir com alguma doação, o mototáxi está de portas abertas aí, fazendo esse recolhimento e distribuindo às pessoas que mais precisam. Ontem à noite, uma árvore caiu em cima de carros estacionados e interditou a rua Gustavo Sampaio, no Leme. De manhã, bombeiros serravam os galhos da árvore, que chegou a estourar um cano da rua e quebrar os vidros das janelas de apartamentos. Tá fácil não. Do Morro da Babilônia a gente vai voltar para a Rocinha. O Chico Regueira tá ao vivo de novo com mais moradores, né, Chico? Pois é, Mariana, eu estou aqui conversando com os moradores do Laboriô, famílias que estão em área de risco e não conseguem sair de casa, né? É o caso da dona Fátima. A gente mora assim numa área de risco, inclusive a minha casa fica próxima às casas que caíram ontem à tarde, né? 3 casas que caíram, e a gente fica sem solução, esperando que alguém venha aqui, visita, a Defesa Civil faça alguma coisa, porque a gente não pode abandonar nossas casas e sair assim sem saber para onde vai. Uma casa que é bem encostada na casa da dona Fernanda, caiu, a dona Fernanda está bastante preocupada. Alguém foi lá fazer um laudo, checar as condições, a estrutura da sua casa? Não, a casa está pendurada, a casa da minha vizinha está prestes a cair, a casa da minha mãe fica em cima da casa dela. O que divide a casa é uma árvore. Se essa casa cair, vai cair tudo, vai cair a casa da minha mãe, a minha que mãe, e vai tudo se desmoronar. E a gente está sem saber para onde ir, a gente não tem para onde ir, a gente tem que ficar esperando, né? Pois é, Mariana, é isso aí, o pessoal tá querendo alguma ajuda, alguma solução. O Edmilson apurou aqui, Chico, que
Também a GeoRio esteve já no alto da comunidade, que é ali a região do Laboriô, onde estava o Chico agora. Eu perguntei especificamente sobre a Rocinha. A GeoRio informou que os técnicos já estiveram na Laboriô e também na Dionésia. Dionésia, lembra que nós vimos um rio descendo, né? E segundo a GeoRio, não há risco aí, grande risco nessas duas regiões. Ao menos uma boa notícia. Agora a gente volta a falar com Pedro Figueiredo, que está na Avenida Niemeyer. Tem mais informações sobre a situação no Vidigal agora e também de um resgate feito ontem no Tabajaras, em Copacabana, né, Pedro? Pois é, Mariana, olha, eu subi aqui o Vidigal, estou aqui no alto do Vidigal, porque aqui teve uma situação ontem à tarde, um deslizamento de terra que atingiu aqui uma encosta onde ficava uma construção, um prédio. Os moradores estão com medo de voltar para casa porque não tem mais a encosta embaixo da casa deles. Tem um precipício bem embaixo da casa, que é onde mora a Renata, né, Renata? Isso. Você conseguiu voltar para casa? Não. Por quê? Porque pelo barulho que aconteceu, ainda bem que foi de tarde, né? Todo mundo ouviu, quem gritou pôde gritar, um socorrendo o outro, e nós subimos correndo com a roupa do corpo descalço, e aí então só pensei em socorrer meus filhos, tirar meus filhos dessa situação, e não voltei mais. E todo mundo conseguiu sair, conseguiu correr a tempo, ninguém está voltando mais para esse prédio? Assim, correndo, a Defesa Civil não apareceu, a Associação de Moradores não apareceu ontem, né? Então, assim, a gente tentou pegar um documento, alguma coisa, por conta e risco, né? Então, assim, a gente viu um descaso com uma situação. Filmaram da Niemeyer para cima, mas daqui para baixo ninguém nem vieram perguntar nem como nós estávamos, né? Não só eu, que são várias casas. A minha casa é a última. Então, assim, eu não voltei para casa. E deixa eu te fazer mais uma última pergunta bem rapidinha. A senhora está dormindo onde? Eu estou na casa da minha irmã. Não voltamos mais. Muito obrigado, viu? Boa sorte, e a gente espera que a Defesa Civil Municipal venha aqui para fazer justamente um laudo para saber como é que está a situação desse prédio. Olha, lá no Tabajara, o que aconteceu foi o seguinte: uma criança ligou para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda, porque a parte de baixo da casa dela tinha desabado. Na parte de cima tinham 8 pessoas e 3 cachorros. Policiais da UPP dos Tabajaras foram lá, já que os bombeiros não tinham chegado, os próprios policiais decidiram ir lá e conseguiram resgatar essas 8 pessoas e os 3 cachorros, todos bem, todos com vida. Parabéns aí a essa iniciativa dos policiais militares que foram lá fazer esse trabalho de resgate. Olha, agora, essa situação, como a gente está vendo, faltou planejamento para as chuvas e também está faltando resposta rápida. Isso tudo, obviamente, faz parte de todo um conjunto de medidas que devem ser tomadas pela Prefeitura, como a gente vai ver agora na reportagem. 10 pessoas perderam as vidas com as chuvas no Rio. Centenas ainda contam os prejuízos. Carros, móveis, eletrodomésticos, casas inteiras destruídas. Nem sempre se pode brigar contra a natureza, mas é possível prever, planejar, responder rapidamente e assim diminuir os danos, conter as perdas, minimizar os prejuízos. Reações que o carioca não viu, começando pelo planejamento. Quando o assunto é dinheiro, a Prefeitura investiu menos na prevenção às chuvas. Levantamentos dos vereadores Paulo Pinheiro e Tarcísio Mota, do PSOL, mostram que na proteção de encostas, por exemplo, a previsão orçamentária para este ano é de 72 milhões de reais. Valor maior do que nos últimos 2 anos, com a gestão Crivella, mas mais baixo do que o previsto para 2015 e para 2016. Quanto aos valores efetivamente gastos pelo município, nos últimos 2 anos somados, se investiu menos do que somente em 2016. Ainda segundo os levantamentos, neste ano, a Prefeitura não gastou nada em estabilização de montanhas, novos sistemas de manejo de águas da chuva, novos sistemas de esgoto na Zona Oeste e, o que mais impressiona, na manutenção do sistema de drenagem e em obras de pavimentação. A Prefeitura diz que não fez cortes nessas áreas e que investimentos em projetos e ações de contenção e conservação estão alocados em diferentes partes do orçamento. No que diz respeito à resposta rápida, essa imagem vale muito. Estamos na rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico. 2 dias depois da chuva, a situação ainda está assim. Pedras, pedaços de asfalto, terra, lama, lixo, tudo no meio do caminho. O RJ apurou para abrir a comporta da rua General Garzon, o que poderia ter impedido alagamentos tão grandes no Jardim Botânico. A Prefeitura nega que tenha havido demora. Na Zona Oeste, os moradores do Jardim Maravilha ainda estão ilhados, embaixo d'água.
Em Rio das Pedras, a água também não baixou. Em dias de previsão de chuva forte, a Secretaria de Conservação costuma escalar 200 funcionários para ficar de plantão. Mas na segunda, havia apenas 20. Na verdade, esses homens são contratados. A prefeitura não tem esses homens próprios. Nós temos 6 empresas que fazem esses contratos, tanto de conservação como de drenagem. São mobilizados. Nos momentos que a gente precisa, a gente chama e as pessoas vêm. O que atrasou foi porque teve um trânsito intenso na hora em que as pessoas estavam saindo do trabalho para ir para casa, e aí realmente houve atraso nos pontos principais da cidade. Depois do temporal, o prefeito decidiu reunir os secretários sempre que o rio entrar em estágio de atenção. Agora vai fazer parte, vamos dizer assim, de um protocolo, de um decreto. Nós vamos decidir na hora que fizermos atenção, na hora que nós dissermos que a cidade entra em atenção, vamos todos nos reunir e aí vamos fazer opções. Vamos decidir, nós todos juntos, para onde irão nossas equipes. Hoje no Bom Dia Rio, o comandante do Corpo de Bombeiros e secretário estadual de Defesa Civil, Roberto Robadei, disse que poderia ter ajudado mais se a prefeitura tivesse decretado o estado de emergência. O município não decretou situação de emergência, nem estado de calamidade pública, o município do Rio de Janeiro, porque ele consegue suportar, ou pelo menos julga que consegue suportar, os efeitos dessa chuva por meios próprios. A decretação de situação de emergência é condição sine qua non para que o Estado, para que a Defesa Civil do Estado atue nesses casos. Será decretado o estado de emergência? Não. Nós estamos passando pela emergência. Agora o sol está brilhando no céu. Enfrentamos todas as nossas dificuldades, tivemos estado de alerta, entramos em crise, vamos sair da crise. A Prefeitura disse que até abril desse ano investiu 103 milhões de reais em prevenção e na redução dos efeitos das chuvas e que o orçamento de 2019 prevê 341 milhões de reais para todas essas ações, uma queda de 10,97% em relação a 2018. Disse ainda que não houve repasses federais para obras desse tipo e que tem feito as obras com recursos próprios, mesmo com a queda da arrecadação. Edmilson está de volta. Que é importante a gente saber, Edmilson, como é que é o mecanismo de acionamento das equipes num caso como esse, porque a gente vem cobrando, né, uma agilidade maior. Não é a primeira vez que a gente vê um temporal aqui, aliás, está longe de ser a primeira vez. Vamos lá, nós temos o Centro de Operações, né? O Centro de Operações é uma grande ferramenta, está enxergando toda a cidade e todos os problemas, mas ela é uma ferramenta super importante até para economizar dinheiro. Lá no Centro de Operações tem uma sala de crise. Essa sala de crise é justamente para isso que o prefeito falou, para reunir todos os secretários, as pessoas que definem, e o prefeito também. O prefeito também tem até uma cama lá para ele dormir no momento de crise. Ele fica lá o tempo inteiro. Por que que essa equipe precisa ficar lá? Vou fechar as escolas. Não é uma decisão fácil, gente. Fechar a escola significa que muitas crianças precisam da alimentação, só tem essa alimentação, então é uma decisão difícil. O prefeito precisa tomar. Ponto facultativo, você gera problema econômico para as empresas que vão fechar também, para as lojas que vão... Prejuízos, né? Muito prejuízo. E aí tem uma outra definição super importante. Na hora da reação, precisamos reagir rápido. Nós precisamos, se eu preciso da Conlurb, eu preciso dobrar esses funcionários. Eles vão dobrar, vão triplicar, vão trabalhar sem parar, vão gastar mais. E eu vou contratar trator, caminhões, eu vou gastar também. Isso precisa de autorização dessas equipes. Tenho contrato? Posso gastar? E é por isso que eles estão lá. Situação difícil também em Niterói. A gente tem até imagens. Olha só, em Niterói choveu forte de madrugada, teve deslizamento de encosta. Até agora pela manhã ainda tem ruas importantes, completamente alagadas. São imagens de hoje de manhã, tá? Olha só, a Avenida Silvio Picâncio, por exemplo, principal de Charitas. Você falou de deslizamento, né? O maior problema lá em Niterói foi no Morro do Cavalão. Então houve outro deslizamento hoje, nessa madrugada, mais desabamento de 3 casas. Tem informações lá da assessoria da prefeitura dizendo que em Niterói não houve nenhuma morte em Niterói, mas há uma família desabrigada. E lá no Morro do Cavalão, onde 3 casas ali desabaram, né? Segundo a prefeitura, há assistência social lá. Vamos chamar o Genilson Araújo, que continua sobrevoando o Rio com o Globocop. Genilson.
Bem, Mariana, muita gente perdeu móveis, eletrodomésticos aqui no Jardim Maravilha e perdeu também alimentos. Por isso as doações são importantes. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Olha só a fila que já se forma aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja que está recebendo doações e fazendo distribuição de alimentos não perecíveis e também de água mineral. O movimento é muito grande por aqui, Mariana. Obrigada, Genilson. Já já a gente volta com a cobertura da chuva. Agora vamos falar de outros assuntos da cidade. Uma grávida foi baleada na barriga e o bebê de 8 meses foi atingido na cabeça, dentro do útero da mãe. Larissa Schmidt tem as informações ao vivo. Larissa, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Esse caso aconteceu no sábado na comunidade Terra Nostra, no bairro Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. A mãe e o bebê estão internados no hospital Ronaldo Gazola. O caso está sendo investigado aqui pela delegacia da Pavuna. Os investigadores disseram que conversaram com a mãe, que ela está consciente no centro de terapia intensiva, e ela disse que os médicos disseram que nesse momento estão mais preocupados com o fato do bebê ter nascido prematuro, o pulmão dele não está exatamente formado, do que com a bala que está alojada na nuca, porque nesse momento não é uma região tão comprometedora, isso segundo a mãe e os investigadores. A mãe contou que estava sentada na frente de casa, tinha uma festa de criança do outro lado da rua, onde estava outro filho dela, e do lado, num bar, um churrasco com gente que estava esperando para assistir uma torcida, um jogo, aliás, de futebol. Ela disse que não ouviu nada, só sentiu quando a bala entrou pelo lado de fora da perna na coxa, saiu pelo lado de dentro na virilha e voltou a entrar pela barriga, atingindo a nuca da criança. O batalhão de Irajá disse que não estava fazendo operação no momento, Mariana. Meu Deus, obrigada, Larissa. A gente vai continuar acompanhando. E foi